seco mesmo. A criança morre, fica com sequela. Mas é por isso que ela tá montando pela senhoria, por conta do meio da dor. Então, assim, é muita falta de informação, na verdade. E hospital público, assim, com preconceito com relação às casas de parto também. Muitas mulheres que optaram ter o filho em casa, né, o parto domiciliar hoje tá crescendo no Brasil. Justamente em função, né, de muitas dessas violências que a mulher não tem direito a nada, né, não tem direito a plano de parto, né. E tem crescido os partos domiciliares. E muitas mulheres que depois procuram atendimento à saúde para ver se o bebê está bem ou fazer algum procedimento, são maltratadas. Na hora você quis fazer em casa, agora, né? A minha cunhada, ela passou por isso, só que não foi em casa, foi numa casa de parto mesmo, que ela foi, e aí teve que ser transferida para o hospital, porque, de acordo com o que falaram, passou da hora e a bebê acabou engolindo líquido, e aí ficou aquela briga no hospital, né? Metade dos médicos xingava, porque você foi ter lá, isso e aquilo, e a outra metade não, mas isso não teve culpa. Só que assim, ela ficou... Minha cunhada ficou no mesmo quarto que uma moça que teve no hospital, que passou da hora e o bebê dessa outra moça estava com sequelas mesmo. A minha sobrinha não teve. E eles não enxergam isso. No hospital é a mesma coisa. Então toda essa questão de violência, enfim, é necessário dar um tratamento humanizado para essa mulher, porque o ato de nascer... Tem um documentário interessante, chama, acho que o Renascimento do Parto. Acho que tá até no YouTube, assim. Bem legal, que traz essas questões, né? E justamente coloca a importância do ato de nascer, né? Porque parece uma coisa assim, não faz diferença, nasceu. É importante, assim, até a questão de ética mesmo, você dá um nascimento digno para a criança, um tratamento digno para a mãe dela. Porque ela já vai chegar no mundo com violência, né? Em caso de urgência, o SUS é obrigado a fazer a cesárea ou não? Não, em casos de... Não, se existe um risco de fato pro bebê, aí tem que fazer, né? Mas ele pode ter pelo SUS mesmo. Sim, gratuitamente. Na mensagem sincera do mesmo, mas falaram, não faça cesárea. Se você vê mulheres 3, 4 dias sofrendo ali. Tem que ter indicação médica. Querem, porque tem os partos cesáreos lá custa R$6.000. Se você não tem R$6.000, você vai ter que ter normal, não fica de novo. Outra novidade do Estatuto da Primeira Infância, a alteração do ECA de busca ativa em casos de não realização do pré-natal ou abandono do pré-natal ou não comparecimento a consultas pós-parto. Né? Então o hospital tem que ver o que aconteceu, né? Porque a pessoa não veio, né? Fazer esse trabalho de conscientização. O pré-natal é essencial para a garantia, né, diminui muito a mortalidade infantil, né, a mortalidade da mãe, então tem que dar uma procurada nas pessoas. E o encaminhamento sem constrangimentos à vara de infância e juventude, né, quando a mãe manifestar o desejo de entregar para adoção. Próximo. Aqui. O direito ao aleitamento materno. Né? A OMS traz uma recomendação de amamentação exclusiva até os 6 meses, né, e depois complementar até os 2 anos de idade. Né? Então o leite materno ele é importante, ele tem todos os nutrientes que a criança precisa e também tem essa questão de criação de vínculo mesmo entre mãe e filhos. Né? Existe o direito expresso na Constituição da amamentação da presa e também na LEP, né, de execução penal, a lei de execução penal estabelece um período mínimo de 6 meses de amamentação e que os estabelecimentos prisionais, né, femininos devem contar com berçário. Né? Vamos ver muito na prática, né? Mas na prática não funciona. Olha, na cidade que eu tô não tem berçário. E aí como fica? Fica com a avó, fica às vezes no acolhimento, é uma tristeza mesmo. O direito à gestante também é uma alteração do Estatuto da Primeira Infância, o direito a receber orientações sobre o aleitamento materno, a alimentação complementar saudável, o desenvolvimento. Nossa, eu destruindo tudo aqui. Meu celular. Acho que Obrigada. E por fim, outra alteração é a obrigatoriedade de ter banco de leite nas unidades neonatais. Né? Então, especialmente o UTI infantil, né, que a criancinha nasce sem conseguir mamar, né, fica lá na incubadora e tal. Para ter, né, o banco de leite. Né? Tem inclusive programas de doação, mulheres que podem doar, bem interessante. E a CLT também tem ali 396, que para aumentar o próprio filho, até os 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais. Né? Então a licença maternidade ela vai de regra até os 4 meses, né? Tem uns incentivos fiscais agora, né, que se estende até os 6 meses, mas mesmo até os 6 meses a CLT traz, né, esse período de descanso na jornada de trabalho para assegurar a amamentação. Outra questão, né, muitas mulheres relatam constrangimentos ao amamentar em público. Né? Não dá pra entender.
Sim, tem gente que não tem o que fazer na vida, né? É uma preocupação. Isso aqui no Brasil, gente. Não pelada, horrível. Não, mas tudo isso 30 também ficou muito estranho, né? E eu sei que tem algumas leis municipais, né? Que tem sido discutido isso de impor multa para estabelecimentos que permitem esse tipo de comportamento, né? Outra forma de violência contra a mulher. Normas voltadas à proteção normas da saúde da criança, né? Bom, acesso ao SUS, né? Tanto na questão da prevenção quanto da cura. Fornecimento gratuito de medicamento, de prótese, né? Tudo que é necessário para a habilitação, para a cura da criança. O Estatuto da Primeira Infância destacou também a importância da saúde bucal, que também bastante relegado, né? Por meio de orientação e também, obviamente, de disponibilização de dentistas. Obrigatoriedade de vacinação, tá? E acompanhamento da rede de proteção, também esse foi o último dispositivo do Estatuto da Primeira Infância, né? Caso de suspeita ou confirmação de violência, né, deve ser feito um projeto terapêutico singular que inclua a intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar, né? Para assegurar essa saúde psicológica também, né? Saúde psicológica da criança vítima de violência. Saúde mental. Bom, problema grave, especialmente em municípios pequenos, como eu estou, não tem assistência, né, assistência especializada, então muitas vezes quando necessita de internação, a criança tem que ser mandada para uma outra cidade, né, ou ter algo realmente mais específico, não tem, então a criança é mandada para a cidade, a família, enfim, confusão mesmo. Com relação a esse tema, tem a lei antimanicomial, talvez vocês venham em outras matérias, em criminologia eles abordam um pouco, que é uma lei de 2001, que ela vem, né, consagrar um modelo que começou no Brasil nos anos 80, de contestação à internação como forma de tratamento de pessoas com sofrimento mental, né? Então o Brasil sempre adotou a questão do manicômio, né? Enfim, já tem sido, o que demonstrou é que na verdade é um modo muito cruel de se tratar o doente, né? É uma forma, na verdade, de excluir pessoas indesejadas da sociedade. Esse doido está incomodando, varre para debaixo do pano. São instituições que se demonstraram muito desumanas, sem assistência médica necessária. O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos num caso, acho que o Ximenes Lopes, agora não me recordo. Na época que eu estava ali estudando, eu sabia esses nomes, agora já esqueci. Mas foi um caso, que acho que aconteceu no Nordeste, de um paciente de uma dessas instituições que foi assassinado lá dentro mesmo, então é um problema bem grave. Situações de muita sujeira e a questão da nulificação da pessoa, né? Realmente você tira o que ela tem de humano, ela perde totalmente a personalidade, ela perde totalmente os vínculos familiares, comunitários, porque uma hora a família cansa de ficar indo lá, né? As pessoas ficam lá abandonadas. E realmente demonstrou que ele não ajuda, né? Ele realmente não tem essa função de cura, muito pelo contrário, ela agrava a situação. E vocês pensam assim, trouxe até para mostrar para vocês, eu estou lendo esse livro, bem interessante, não sei se eu já ouviram falar, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro bem gostoso de ler, assim, bem rápido de ler. Eu não sabia, assim, realmente foi coisa recente que eu descobri disso, é um hospício do Brasil, o maior hospício do Brasil, chamado Colônia, fica em Minas Gerais. Ela ficava. Não é o caso, eu não sei. o anterior dela? Eu não lembro, eu realmente não vi. Já é de casa, assim, você se formou. Você falou do caso. Foi, né? Do caso. Da mesma coisa. Foi um hospício que ficou quase 100 anos, né, e eles calculam 60 mil mortos. Daí passou esse tempo atrás na reportagem da televisão. E eu acho que isso assim, devia ser ensinado nas escolas. Eu realmente nem sabia, imagina, 60 mil mortos num hospício, né? E aí, recebia crianças. Recebia crianças. Sim, ó essa cena aqui. Isso aqui é 1980. Não é a Idade Média, né? Então assim, essa criança está sendo tratada? Não está sendo tratada. Fiz uma entrevista com alguns que trabalharam esses dias atrás, nesse hospício. Então parece, realmente não é uma forma de se tratar, especialmente crianças. Essas crianças acabavam passando a vida lá. Porque as pessoas que entravam lá entravam para ser mortas, né? Relato que tinha muitos pacientes que sequer tinham diagnóstico, então eram prostitutas, alcoólatras, pessoas envolvidas com criminosos que não tinham nenhum problema mental, mandavam para lá porque são pessoas que a sociedade não queria mais, né? Então realmente o tratamento, a preferência é para que seja sempre ambulatorial, né? O tratamento extramuros, o tratamento próximo da comunidade, em unidades ambulatoriais especializadas que contem com os psicólogos, né? Assistente social, psiquiatras, enfim.
E para a criança, né, essa estrutura é feita através do CAPS, né, que são Centros de Atenção Psicossociais, são serviços públicos vinculados ao SUS, que objetivam dar atenção integral e continuada às pessoas com transtornos mentais em geral. E tem as portarias que regulamentam o serviço do CAPS. Tem algumas modalidades de CAPS, e uma delas é o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que vai dar toda essa orientação especializada na criança, né, que tem sim necessidades que são bem particulares, tá? O problema de internação com uso problemático de drogas, tá? É um caso bem complicado, é um tema bem polêmico entre defensores. Tem defensor que não acha que não tem que fazer esse pedido de jeito nenhum de internação, porque é um problema de saúde pública, não é um problema um problema jurídico, né? Mas as famílias realmente ficam às vezes numa situação muito delicada, né? Porque chega o adolescente ali num grau de comprometimento muito grande, e aí, enfim, fica aquela, né? Faz, não faz, enfim. Mas muitos defensores mesmo são contrários à internação, especialmente no caso de adolescentes, crianças. Em primeiro lugar, assim, a internação ela só é cabível em casos excepcionais, quando o tratamento ambulatorial realmente se mostrou ineficaz, né, para justamente evitar de todo custo a internação. E a internação tem que ser pelo período mais breve possível. Então, quando existe de fato um risco de vida, um surto, né, que precisa, né, ter uma intervenção imediata, mas pelo menor prazo possível, né? E sempre com indicação médica, né? E eu tenho um amigo psiquiatra que já me falou que ele já recebeu, né, ordem judicial de internação que não tinha avaliação de um psiquiatra, né? Então às vezes foi um outro médico de outra especialidade, enfim. Então é um tema bastante polêmico, mas a internação, como regra, né, sempre tem que se posicionar contrariamente. Existe a questão também da vontade, né? Às vezes o adolescente não quer ser internado. E ele tem que ter, às vezes, a vontade dele respeitada, né? Não é porque ele, enfim, está, né, vivenciando esse problema. Porque, às vezes, até sem o consentimento, o tratamento ele é muito dificultoso, né? Então ele vai dar uma melhoradinha, fica um mês, tal, volta, e fica aquele ping-pong de voltar e voltar. Então, um tema bem sensível, que realmente seria essencial, né? Muito mais investimento nessa área do que a gente tem. O ECA também traz nesse ponto obrigações dos estabelecimentos e profissionais da saúde, né? Manter registro, né, no prontuário até completar 18 anos, a identificação do recém-nascido, né, através da impressão do pezinho e da mãe, a identificação, né, para não ter ali a troca de bebês, realização de exames para proporcionar o diagnóstico precoce de alguma doença, para que essa criança já seja desde o comecinho aí acompanhada, a manutenção de alojamento conjunto, né, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe, tá? E os serviços de unidade, que eu já disse, do leite materno, né? Tem que ter um banco ali. Então, algumas obrigações aí de estabelecimentos e profissionais da saúde. E o descumprimento ele pode acarretar sanções. O ECA depois ele prevê algumas sanções administrativas, também penais, quando são descumpridos. Próximo. Bom, falar agora do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então o ECA traz, né, o direito de ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. É o direito de liberdade, o direito de todos nós, né, e a criança e adolescente não é diferente. Agora eu trouxe ali algumas problemáticas, tá? Primeiro deles, o toque de recolher. O que é o toque de recolher? São portarias judiciais proibindo a livre circulação em determinado horário, né? Então alguns juízes, né, estavam ali canetando, falando, a partir de tal hora as crianças não podem ficar na rua, né? Senão vai ser encaminhado para os pais, para o conselho, aquela coisa toda. O ECA, ele traz a possibilidade do juiz, né, realmente baixar essas portarias, mas em alguns casos específicos, tá? Então a entrada em crianças em estádio, ginásio, campo desportivo, bailes ou promoções dançantes, boates ou congêneres, ou casa que explore diversões eletrônicas, estudos cinematográficos, teatros, então, enfim, então as hipóteses aí. E as medidas adotadas deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas nas determinações de caráter geral. Tá? Então essas portarias elas devem regular situações específicas, né? E no toque de recolher não, assim, tal hora não pode a criança andando na rua, né? Tem caráter geral. E a gente sabe que só lei pode proibir de fazer alguma coisa, né? E não ato judicial. Então é basicamente o juiz aí se colocando no legislador, e mesmo o legislador não poderia fazer isso para a Constituição assegura, né, a liberdade ambulatorial. Bom, argumentos contrários, né, ao toque de recolher. Primeiro que isso é um reflexo dessa ótica minorista, que é aquela coisa, eu vou proteger a criança, né,
coitadinha, não pode ficar na rua e tal, eu estou, na verdade, violando o direito dela de liberdade de locomoção. Você abre um espaço enorme também para a arbitrariedade de polícia, de abordar essas crianças em qualquer situação, né? E aí vão ser abordadas as crianças negras e pobres, obviamente. A violação, né, do direito de ir e vir, uma coisa óbvia. E a questão, né, que o ECA ele restringiu essa arbitrariedade do juiz. Justamente essa, né, guinada da situação regular para a proteção integral, ela se dá, né, da criança como sujeito de direitos. Então aí ele reduz o ECA à possibilidade que tinha no passado de intervenção arbitrária do juiz. Isso é uma intervenção arbitrária do juiz, né? Outro argumento é a interferência do Estado na entidade familiar, porque existe o princípio da responsabilidade dos pais, né? Os pais que dirigem a criação e a educação dos seus filhos. E aí você está, às vezes, com uma responsabilidade do pai restringindo o direito da criança, né? Então, é algo que você deveria ser direcionado a outra esfera de proteção, né? E qual é o instrumento para combater isso? O habeas corpus coletivo, né? A Defensoria de São Paulo já impetrou, nesse caso o STJ aí deu razão, né? Às vezes eles dão, é raro, mas às vezes eles dão. Outra questão referente ao direito de ir e vir. Rolezinho, né? Vocês lembram do rolezinho? Né? Quem nunca, né? Quem nunca, quando é adolescente, não causou no shopping com os amigos, né? Todo mundo. Rolezinho no shopping, todo mundo. O que são? São encontros marcados por jovens através de comunidades, né, da rede social. Então a pessoa vai lá, pessoal, né, faz lá o evento no Facebook, já tá no shopping, todo mundo lá. Aí naquele horário, né, shopping, né? E aí os lojistas, os administradores do shopping, obviamente, ficaram, enfim, felizes com essa ideia. E passaram a provocar o judiciário, né, com ações de interdito proibitório, né? Ações possessórias alegando a turbação da posse, a ameaça ao direito de posse. O interessante, eu até coloquei o link, que foi um documento que foi produzido pelo direito lá de Ribeirão Preto, né, da Faculdade de Ribeirão Preto, que chama Dossiê Rolezinho, bem interessante. Eles fizeram realmente uma pesquisa de campo, analisaram essas ações, tem vários artigos curtinhos de problemas relacionados ao rolezinho, então é legal dar uma passeada aí nesse documento. E eles analisaram o seguinte: a maior parte das ações, na verdade quase todas as ações, não tinham nenhuma referência a danos concretos, né? Era só questão da ameaça, uma situação excepcional, enfim, não tinha nada de concreto mesmo de dano. Um outro problema é a inexistência de contraditório nesses processos, porque o polo passivo era lá indefinido. Às vezes eles colocavam no polo passivo o nome do evento no Facebook ou da rede social, entendeu? Rolezinho da hora dos amigos, era esse o polo passivo. Então eram pessoas que nem eram citadas, nem ouvia ali, né? Então, enfim, não, eram ações que não tinham dano concreto, eram tudo danos potenciais, né? E sem possibilidade de contraditório. Algumas liminares foram sendo negadas, né? O que motivou, né, um pedido para juiz baixar as portarias, as famosas portarias. E algum juiz de algumas cidades do interior, acho que inclusive Ribeirão Preto, falou, tá bom, baixou a portaria. Não pode acompanhar no shopping, né? Lembra que eu citei aqueles estabelecimentos do artigo 149 do ECA, né, o estádio esportivo, tal. Shopping center não inclui naquele rol. Então, em tese, já começa por aí, né? Shopping center não está naquele rol. Então, assim, e é interessante que com essas portarias, os adolescentes, eles passaram de réus, vamos dizer assim, que nos interditos eles eram, né, os réus, para vítima, né? Porque agora, assim, a vara da infância protegendo eles de ir ao shopping. Então, dessa ótica de réus, eles passaram a ser, né, os vitimizados da história. Bom, uma crítica, né, social que se faz é a segregação dos maus consumidores, né? Porque esses jovens, normalmente, eles não estão lá para consumir, eles não estão lá para comprar na loja, né? Eles estão lá para dar uma passeadinha, no máximo dar um Mac, né? E aí não pode estar no shopping, né? Então tem essa segregação ali entre maus consumidores e não. Obviamente, né, foram a maioria desses shoppings de áreas periféricas, né? E a questão da vedação do direito ao lazer, né? Que é um direito da criança e do adolescente, né? Não só a liberdade de ir e vir. E nós temos realmente uma deficiência muito grande de lazer na cidade, né? São poucos os espaços, especialmente nas periferias, né? De parques, centros comunitários de convivência. Então o shopping é sim uma área de lazer, é uma área de encontro, né? E os shoppings alegavam que não, que são espaços totalmente privados e que eles podiam fazer o que bem entender. Mas não, existe sim esse aspecto, né, da convivência no shopping, de ser um lugar que reúne pessoas, inclusive para abrir um shopping tem que ter estudos de impacto, né? Então o shopping vai sim trazer impactos
sociais, enfim. Então, tem que não olhar essa ótica tão... E a questão da aplicação horizontal dos direitos humanos, não sei se vocês já tiveram isso constitucional, né, que os particulares eles têm que observar também os direitos humanos nas suas relações. Né? E aqui, então, seria uma violação do direito da criança e adolescente aí, perpetrada por entes privados. Tá? E a questão sempre, né, de legalidade das portarias pelo mesmo motivo do toque de recolher. Tá? Então, algumas questões aí do rolezinho. Rio de Janeiro também estava tendo problema na Olimpíada de crianças, adolescentes que estavam nos ônibus, a polícia ia lá abordar. Né? Não se pode restringir a liberdade de adolescente assim, sem qualquer fundamentação. Né? Porque o pessoal acha que tem uma bola de cristal, né? Ah, é você que está ali no ônibus, você está indo furtar. Você tá, então tira aqui totalmente, uma intervenção totalmente arbitrária. E a Defensoria Pública do Rio também estava aí tomando providências nesse sentido, tá? Outros direitos aqui. De opinião e expressão, né? Justamente vamos começar a enxergar esse adolescente, essa criança como sujeito de direitos. E como eu vou dar esse tratamento para ela se ela não tem voz? Né? Então a gente precisa assegurar que os processos, né, que são pertinentes, né, os processos que têm ali reflexos na vida dessa criança ou adolescente, que ele tenha essa participação, né, que ele possa emitir a sua opinião. Isso é previsto nas convenções, como eu tratei desse tema no primeiro tópico da aula, eu coloquei as convenções aqui que prevêem esse direito, né, da criança participar. E também a legislação nacional. Isso aqui eu peguei de uma das revistas da Defensoria aqui de São Paulo, que teve um artigo sobre a aplicação desse direito de opinião e expressão. Ele coloca todas as normativas. Eu esqueci de dar crédito para o defensor. Mas tudo bem. Defensor gosta de defensor, ele não vai me processar. Pode ser o próximo slide. Bom, gente, bastante lugar que vocês podem fundamentar esse direito. Então, lembra que eu falei na colocação de família substituta, o adolescente tem que dar o consentimento dele, é uma forma de garantir essa opinião e expressão. No SINASE, que é a Lei de Execução de Medida Socioeducativa, depois vocês vão ver isso, né? Os adolescentes estão lá internados, eles participam do PIA, que vai ser feito um programa com ele de como ele vai cumprir, né, de metas que ele tem que alcançar, ele participa junto com os profissionais. Então, assim, tem diversas disposições aí da legislação nacional que garantem esse direito. Depois vocês dêem uma olhadinha melhor. Outro direito, crença e culto religioso, está previsto expressamente na Convenção do Direito da Criança. Também eu trouxe aqui a coisa do SINASE, né, que não pode ter discriminação do adolescente em função da religião que ele professa. Enfim, e faz parte, né, da liberdade dele de expressão também. Próximo direito, previsto no ECA, é o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. Né? O direito que a criança tem de ser criança, né? Que a criança precisa brincar, esse acesso, esse universo lúdico é essencial na formação, no desenvolvimento dela, né? Também do estreitamento dos laços pessoais, né? Através da brincadeira. Né? No princípio 7º da Declaração dos Direitos da Criança, né, que eu estava mencionando no começo da aula, fala expressamente desse direito à brincadeira, a jogos, né? Então, realmente, o ato de brincar é muito importante para o desenvolvimento sadio dessa criança. E aí, justamente, é necessário que tenha o poder público, né, proporcione esse direito, criando justamente espaços de lazer, né, nas escolas, fomento a centros de convivência comunitária, aí, que a criança possa ir brincar. Próximo direito, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Eu trouxe alguns tratados internacionais que também trazem esse direito. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque vocês vão ter aula disso. Né, de direito à convivência familiar e comunitária, é o dia a dia ali da vara da infância. Né? Então depois vocês vão ver isso melhor. Participação política na forma da lei. Né? O voto ele é facultativo para os maiores de 16 anos. Né? Então 16, 17 anos você pode optar por votar. Né? Amanhã vamos ver os adolescentes aí exercendo o seu direito. E a questão dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, né? Porque a Constituição Federal, ela suspende os direitos políticos dos presos, né? Então o preso definitivo não pode votar, enquanto, né, durar os efeitos da condenação criminal.
provisório vota. Tá? Preso provisório vota. E aí a questão do adolescente. O adolescente está internado. Pode, não pode e tal? Pode. Primeiro que a Constituição não veda, a Constituição é clara que ela está se referindo a adultos, né? Inclusive é importante, porque dizem por aí, né, que uma das medidas é justamente a reinserção social do adolescente, né, de medida socioeducativa. A gente não vê isso na prática acontecendo, mas falam que está lá expressa no SINASE que uma das funções, né, da medida socioeducativa é justamente a reinserção social. E através do voto você está justamente incentivando que esse adolescente ele participe, né, da política, da sociedade, da comunidade que ele vive, né? Então você cercear esse direito seria contraditório. E a Defensoria de São Paulo aqui já teve também a ação civil pública nesse sentido, e ganhou, né, para garantir que os adolescentes pudessem votar. Bom, o próximo direito ao respeito. Então, a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, né? Uma questão interessante é a preservação da imagem, né, em caso de adolescente em conflitos com a lei. Né? Então, o ECA ele estabelece, também traz um artigo que proíbe, né, que se divulgue imagens e a identidade dos adolescentes em conflito com a lei. E aí tem problemas, né? Mesmo aqueles, sabe, as iniciais, né? Bem complicado. Teve um caso aí polêmico da Veja, um crime, enfim, acho que um adulto e 4 adolescentes, né? Foi um caso de estupro, de assassinato de umas meninas no Piauí. Não sei se vocês lembram. Foi um caso bem complicado, bem triste. E foram 4 adolescentes que foram apreendidos. E a Veja fez uma reportagem bem extensa em que colocava iniciais, salvo engano, e era uma cidade muito pequena. Então, assim, era muito fácil identificar, né? E uma exposição muito grande. E isso foi contestado também, né? Então realmente você tem que preservar a imagem, né, desse adolescente. Bom, da dignidade, né? É uma coisa óbvia que não se pode submeter a criança a tratamento humilhante, vexatório, né? E tem, né, com relação a isso, a lei da palmada, que é uma lei de 2014, né? Realmente no Brasil, né, a palmada aí... quem nunca, né? Vamos estar bem, né? Realmente uma coisa cultural complicada. Inclusive nas escolas, né, no passado usava palmatória aí como forma de disciplina, então até professor podia bater na criança. Então justamente para mudar essa cultura de violência veio a lei da palmada, que estabelece que crianças e adolescentes eles têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou tratamento cruel e degradante. O castigo físico é uma ação de natureza disciplinar, que vai ser feita no corpo da criança, né, que promove sofrimento físico ou lesão. E o tratamento cruel ou degradante é aquele que humilha, ameaça ou ridiculariza a criança. Tá? Com relação a medidas, né, essa lei trouxe algumas medidas de caráter pedagógico, de encaminhamento desses pais para orientação, tratamento psicológico, psiquiátrico ou advertência. Tá? É uma lei que ela não tem... A gente pode passar para o próximo. Ela não tem natureza penal, não trouxe sanção penal. Ah, mas e aí? Não pode ter responsabilização no campo penal? Pode, tá? Porque se eu tiver ali uma lesão corporal, tem já o crime previsto no Código Penal, né? De lesão corporal, crime de tortura. Mas a ideia dessa lei foi realmente essa mudança de cultura mesmo. E quem aplica essas medidas? O Conselho Tutelar. Bom, direito à educação, direito público subjetivo, a não oferta ou oferta irregular de educação, além seja pode até configurar um crime de responsabilidade, né, do administrador público. Os direitos assegurados pelo ECA, né, coloquei ali, a igualdade, o direito de contestar os critérios avaliativos, que justamente está vinculado ao direito de opinião, de expressão, né, de participação do adolescente. E o princípio o acesso à escola pública gratuita próxima da sua residência, tá? Que é o chamado princípio do georreferenciamento, esse nome bonito. Os pais eles têm a obrigatoriedade, a partir de uma certa idade, né, de matricular os filhos na rede de ensino, tá? E pode ser já crime de abandono intelectual. Eu participo de algumas audiências de advertência, quando tem ali um grau alto de falta, ele chama a mãe, chama o adolescente, na verdade advertência. O ECA ele garante a participação dos pais no processo pedagógico, né? Então os pais devem ter uma participação ativa ali na vida escolar de seus filhos. No Brasil, um tema, né, não se admite o ensino domiciliar. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles autorizam, mas
o pai, a mãe lá que ensina. Aqui no Brasil não é permitido. Agentes de escola devem comunicar ao conselho tutelar suspeitas de maus tratos, evasão e níveis de repetência elevados, para que justamente o conselho então acione aquela rede de proteção e veja ali o que está acontecendo, né? Para que tenha os encaminhamentos que entender pertinentes. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei caiu na prova passada da Defensoria. Eu acho que caiu, mas não é. Caiu na parte de direitos difusos e tal. Então é uma lei que é cobrada em outra matéria também. Uma lei bastante extensa. Eu trouxe assim o que eu considero principal na área da infância, tá? Então aqui tem todos os princípios. Também tem princípios na Constituição, referentes à educação. Então leiam a Lei de Diretrizes e Bases junto com a Constituição, né? Para dar uma comparada. A Lei de Diretrizes e Bases, ela fixa as competências dos entes federativos nessa matéria. Pode passar, tá, então a competência da União. Ó. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, a União ela tem essa função normativa, né, de coordenar o sistema educacional e de oferecer o ensino de forma suplementar aos outros. Né? Tanto que, por exemplo, escola normalmente estadual ou municipal, né, que se vê escolas federais. Mas não significa que ela não possa, né, te oferecer. O Estado, eles incumbem-se de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos. Então, o foco do Estado tem que ser o fundamental e o ensino médio, tá? O município, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Então, o município é o ensino fundamental e a educação infantil. Então, normalmente no ensino médio, o adolescente ele vai para uma escola estadual, tá? E abaixo disso, o município. Como é que é a estruturação do ensino? Isso aqui tem que saber. Isso pode cair, não é? Eu acho que foi isso até que caiu na prova de difusos, de saber a idade, alguma coisa assim. Então, a estruturação do ensino é dividida em ensino básico e o ensino superior, tá? O ensino básico é integrado pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, tá? O ensino infantil ele é dividido na creche, que é de 0 a 3 anos, e a pré-escola de 4 a 5 anos de idade. O EC ele previa diferente, é que teve uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases. Mudou a idade, né? Agora é 9º ano, 8 anos, eu achei confuso, né? Achei muito confuso, mas enfim, aí que tá falando agora. E o ensino fundamental, ele é obrigatório com duração de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade. E o ensino médio compreende, né, 3 anos, que é o ciclo, né, onde fecha ali a educação básica. E aí entramos na educação superior. Então, a educação básica obrigatória e gratuita é garantida aos 4 aos 17 anos, né? Então, assim, a creche, ela não é obrigatória. É um direito, né, da criança, é um direito até da mãe, do pai, né? De matricular seus filhos na escola, mas não é obrigatório. Mas a partir da pré-escola se torna obrigatório. Tá? Ações de vaga em creche. Né? O nosso arroz com feijão de Defensoria Pública, né? Município, realmente, muitos municípios numa situação muito precária. Creche é essencial para a garantia do direito da criança, obviamente que é a porta de entrada, né, no ensino, e também é muito importante para a mulher trabalhadora, né, porque vai deixar a criancinha com quem, né, o bebezinho, licença maternidade até os 4 meses, muito pequenininho, né, e aí justamente mulheres com baixa renda não conseguem pagar babá para ficar cuidando da criança, né. E qual o problema? O Plano Nacional de Educação está previsto que a obrigação de ampliar a creche em período integral. Mas não existe um direito subjetivo, ali, direto, né, expresso, né, na Lei de Diretrizes e Bases da creche. Então a creche ela pode ser oferecida tanto no meio período como no período integral. Tá, essa previsão. Então, obviamente, que muitas vezes só tem o meio período disponível nos municípios. O município que eu estou, por exemplo, é assim... Tem município que nem meio período tem, né? No município que eu trabalho, meio período a gente consegue fácil. E já período integral tem que ficar na lista. Aí a gente tenta justificar com situações excepcionais. Aí tem que ajuizar a ação, alegando justamente essa questão mais ampla, né? Do direito à educação. Porque muitas vezes você dá o meio período, é você negar o direito à creche. Porque tem mãe que chega lá e fala assim, mas... Ah, doutora, meio período não me serve, porque eu não trabalho meu período. Não, meu patrão não vai deixar eu sair. E trabalha ali, a creche é do outro lado da cidade, não tem como ficar pegando a criança. E para pagar uma babá, pagar transporte escolar, dá no mesmo.
eu deixo de trabalhar. Realmente acontece muito. Então é um problemão essa questão do período integral aí de creche. A Defensoria tem legitimidade para usar ação civil pública exigindo a vaga em creche, tá? E também ações individuais, que são ações de obrigação de fazer. Aí você pede combinação de multa, como pedido subsidiário, se alegar, não tem creche de matricular na escola privada e o poder público arcar com esse valor, pode ter bloqueio de receita, enfim, para assegurar um direito, é um direito subjetivo da criança mesmo. O município não pode se negar a cumprir alegando a questão de suficiência orçamentária, que é o princípio da reserva que eles alegam, não tem dinheiro, tal. Justamente porque a infância e juventude é uma área que goza de prioridade absoluta, né? Então, realmente, quando você tem aquele dinheirinho ali, você tem que investir primeiramente em educação, né? Próximo, com relação à educação especial, né? A educação especial é uma modalidade de educação oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, né? Então, a criança que tem uma deficiência mental ou o superdotado tem direito, né, a um ensino especializado, né, mas dentro da rede regular de ensino, né? Para que justamente a gente tenha aquele ambiente plural, né, da educação. Então é necessário ter um apoio especializado na rede regular de ensino, né? Tem que ter ali profissionais que estão habilitados para lidar com esses tipos de desafios, né, que esses alunos eles trazem, né? E tem algumas situações que obviamente a criança não tem, né, a cognição de permanecer na rede regular, e é só assim que deve ser feitos em escolas ou serviços especializados. Outra coisa que eu vejo bastante, pelo menos eu vejo uns pedidos de mãe que o filho está na escola especial e ela quer transferir o filho para a escola regular. Ela fala, não, meu filho tem condições sim de estar na classe regular, e a gente pede a inclusão dele na sala regular com esse professor especializado, né? Então tem o professor ali na aula e tem um outro professor ali, né, fazendo ali o meio de campo, tá? É importante para ter justamente esse ambiente aí diverso aí no ensino. Próximo aqui. Direito à profissionalização e à proteção no ambiente no trabalho, né? Ficou meio confuso quando eu falei lá no começo da aula, mas eu fiz uma tabelinha aqui para ficar bem mais claro, tá? Bom, o que a Constituição prevê? Escrevi errado aqui, não é maior de 14 anos, não, é o menor de 14 anos. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar. De 14 até 16 anos incompletos, só pode trabalhar na condição de aprendiz. De 16 a 18 anos incompletos, gente, nossa, de 16 a 18 anos incompletos, ele pode trabalhar normalmente, vedado o trabalho noturno insalubre. E tem que, obviamente, compatibilizar com o horário escolar. Tá? Então não pode ser insalubre noturno. Insalubre noturno só para maior de idade. Tá? E a partir de 18 anos, qualquer tipo de trabalho. Tá, beleza? Então, recapitulando. Menor de 14 anos não pode. De 14 até 16, só como aprendiz. Tá? 16 a 18 pode trabalhar, mas desde que não pode ser noturno e insalubre. Tá? E 18 anos está liberado. E aqui houve como eu falei, teve uma alteração, foi uma emenda de 98, né, que alterou a Constituição. Se puder voltar lá para o anterior. Houve uma alteração, tá vendo, da Constituição em 98. Então o ECA tem alguns dispositivos que não estão compatíveis, tá? Então, quando for ver o ECA, tem que... por isso, no ECA tem outra, não é essa mesma redação, entendeu? Você fica meio confuso, mas eu fiz essa tabelinha para ficar bem claro como que é hoje, tá? Bom, próxima questão, né? Tem um capítulo lá do ECA que fala da prevenção, né? Justamente o dever que todos nós temos de prevenir ameaças e violações do direito da criança, né? Aqui tem um dispositivo que fala da importância da Defensoria Pública nesse papel. A Defensoria Pública integra o sistema de garantias, né, das crianças. E coloca aqui, essa lei, o 70A, foi alterado pela lei da Palmada, né, que justamente a importância da prevenção, de atuação da rede de produção para evitar a utilização de castigos físicos, e traz um papel importante da Defensoria. Coloca que as famílias e crianças com deficiência terão prioridade de atendimento das ações, né, de prevenção e proteção, e garantia, né, ao acesso ao lazer, informação, cultura. Né. E aí traz aqui alguns, a gente pode passar para o próximo, né, alguns dispositivos da
prevenção especial, né? Em primeiro lugar, a faixa etária de diversões e espetáculos públicos, né? Então, ela vai no cinema, tá lá a classificação indicativa, na TV também, fixadas por um órgão competente. É um órgão, salvo engano, que é dentro do Ministério da Justiça, que define, né, a classificação da faixa etária, tá? E os espetáculos, enfim, as emissoras, elas têm o dever, né, de, antes de passar o programa, de fazer a divulgação, de colocar a faixa etária. Toda criança e adolescente terá acesso a diversões e espetáculos adequados para a sua faixa etária. Crianças menores de 10 anos não poderão ingressar em locais de exibição sem estarem acompanhadas. Isso aqui, eu lembro, quando eu devia ter acho que uns 14 anos, eu fui com meu irmão no cinema, só eu e meu irmão. E meu irmão estava sem identidade. E meu irmão é baixinho. Aí eu cheguei lá para comprar ingresso, a moça falou assim, não, menos de 10 anos, não pode entrar. Meu irmão, não, eu tenho 12 anos, eu quero entrar. Aí eu falei, imagina, que absurdo e tal. Aí quando eu fui estudar ECA, eu li isso, eu falei, ele veio depois, né? Então algo que eu gravei assim, eu não esqueço mais, 10 anos. Revistas e publicações com conteúdo impróprio devem ser comercializadas em embalagens lacradas e as capas que contêm imagens pornográficas elas devem ter embalagem opaca. Não é o que acontece, né? Você vê lá o Playboy, tudo daí. As revistas direcionadas ao público infantil não podem ter imagens, né, de armas, tabaco, munições, enfim. É algo que mudou muito, né? Porque no passado você via aqueles cigarrinhos de chocolate, né? Hoje em dia isso aí não pode, não. Bilhar, sinuca, casa de jogos, entrada proibida, tá? Tem uma presunção absoluta que esse lugar aí não é ambiente de criança, então não pode lá bater uma sinuquinha. Professor, a faixa etária que é colocada, então, assim, se o pai e a mãe quiser, mesmo que esteja lá que a faixa etária, a partir dos 16 pode? Ou não? Um filme no cinema ou uma peça de teatro. Então, ele deveria fiscalizar, né? Mas aqui é só recomendação, né? Recomendação. É isso que eu falo. Não, é recomendação. Então não pode proibir, se a mãe ou o pai quiser deixar. Quiser entrar, mas aí tem que ter a recomendação, sim. Que aí é responsabilidade dos pais, né? Produtos e serviços proibidos? Não, armas, bebida alcoólica, enfim, os bens esotéricos, então só ler. Aí, né, por fim, questão de autorização de viagem. Opa. Autorização de viagem, né? Existe uma diferença entre a viagem internacional e a viagem nacional, tá? Quando são uma viagem internacional, não faz diferença entre criança e adolescente, tá? A autorização judicial, ela só vai ser dispensada se a criança estiver acompanhada de ambos os pais ou responsáveis ou se viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro em documento com firma reconhecida. Tá? Nesse caso, se tiver uma recusa injustificada por um dos pais, pode ter um suprimento de autorização judicial. Tá? Aí vai ter um processo, um contraditório, tal. E sem prévia espécie de autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Justamente para evitar essa transferência ilegal de crianças. Com relação à viagem nacional, adolescente não necessita de autorização e pode viajar desacompanhado. O adolescente quer sair de São Paulo, quer lá no Rio Grande do Sul. Vai. Já a criança. Nenhuma criança pode viajar fora da comarca, desacompanhada dos pais ou responsável, sendo que a autorização judicial não será exigida quando for uma comarca contígua à sua residência ou na mesma região metropolitana. Da São Paulo, São Bernardo, tá? Não vai precisar de autorização, tá? Quando a criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até 3º grau, tá? Ou por pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Né? Aquela viagem de escola, que pega a criancinha, vai levar lá para Itu, não sei, né? Aí tem que o pai e a mãe tem que autorizar a escola. E a Vara da Infância e Juventude pode conceder autorização pelo prazo de 2 anos. Né? Então, às vezes você deixa ali com uma pessoa que não está dentro desse grau de parentesco, mas pode pedir essa autorização de até 2 anos. Então, está expressamente previsto. Então, gente, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, que me passaram na matéria. Aí, se qualquer pergunta, estou disponível.